Fala galera, nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 maiores erros que eu cometia e que você pode estar cometendo na hora de aprender uma das animações mais bem pagas, pedidas e divertidas de se fazer no mundo do motion design, a animação de personagem. Eu me chamo Diogo Costa e eu sou motion designer há 10 anos. E antes de eu falar para você esses 3 erros, eu queria levantar 2 pontos aqui. O primeiro deles é que você não precisa saber desenhar para aprender animação de personagem. São 2 coisas diferentes. E eu vou te mostrar por que isso não é necessário para que você comece a aprender animação de personagem. Eu vou te mostrar já já por quê. E o segundo ponto é que muita gente vem me perguntar se é necessário ter uma máquina muito poderosa, enfim, para conseguir aguentar a animação de personagem. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar a minha máquina para você. Dá uma olhada aí. Fala galera, então eu vou mostrar aqui para vocês a configuração do meu MacBook. Então, About this Mac, e aqui está a configuração do meu MacBook. Você vê que não tem nada demais, é um i5 2.5 GHz. No caso eu tenho 16 GB, mas eu sei que o After roda com 8 GB já, sem problema. E você vê aqui ó, um ponto também importante, que eu não tenho uma Nvidia, nem nenhuma placa de vídeo super poderosa aí para aguentar rodar o After Effects. Beleza? Então é isso aí, o MacBook 2012, você vê que não é nada de primeira linha assim, né? E é isso galera, espero que o seu computador consiga segurar aí o After Effects. Bom, então vamos ao que interessa, os 3 maiores erros que você pode estar cometendo para aprender animação de personagem. Velho, você nem imagina o que eu tive que passar para poder descobrir aonde eu estava errando. Bom, eu sempre quis aprender animação de personagem, mas eu sempre achava que era algo muito difícil, fora de alcance e que era muito complicado. Bom, já sabia o After Effects, mas na minha cabeça eu achava que eu precisava ter um nível, né, intermediário avançado para poder só então começar a estudar animação de personagem. Essa ideia que eu tinha dentro da minha cabeça me fez adiar muito o meu primeiro contato com animação de personagem, porque eu sempre pensava, não, isso aqui eu não estou pronto para isso, enfim, e aí começava a adiar. Não existe isso, na verdade. Muita gente pensa isso, muitos dos meus alunos pensam isso também, mas não é necessário você ter que ter um nível intermediário avançado para começar a animar personagens. Você pode, no primeiro dia que você abrir o After Effects, você começar aprendendo pela animação de personagem. Bom, foi então que um dia eu estava em um churrasco e conheci um cara lá e comecei a trocar ideia com ele e comentei que eu trabalhava com motion design. Nessa época eu já sabia mexer em tudo, mas não tinha ainda começado a animar personagens. Bom, foi aí que ele se interessou e comentou que ele tinha uma startup que estava até crescendo bem, estava recebendo investimento. Muito interessante o projeto dele. E foi aí que ele comentou que estava precisando urgentemente de animadores dentro da startup dele. E ele chegou até a comentar o quanto ele pagava por animação. E eu me animei bastante, né, na hora, porque eles pagavam bem, era relativamente alto em relação ao mercado que ele pagava na época. E a empresa dele estava bem interessante, estava crescendo muito e o conceito dela era muito legal. E aí eu pensei, porra, que massa conseguir pegar um trabalho novo, enfim, e que parecia que ia ser de longo prazo, né? Bom, foi aí que eu saquei meu celular e mostrei pra ele logo meu portfólio aqui, minha animação, enfim. E aí o comentário dele foi muito positivo, ele gostou, elogiou meu trabalho. E aí ele perguntou, será que você não tinha nenhuma animação de personagem pra me mostrar, não? Bom, eu desanimei instantaneamente, porque eu não tinha nenhuma animação de personagem pra mostrar pra ele. E era algo que eu já vinha procrastinando há muito tempo, de começar a aprender. Então ele explicou que era um personagem, basicamente o animador só iria animar personagens, então por isso que o preço que ele estava pagando estava tão bom, porque geralmente animações de personagens são bem valorizadas. Bom, eu fiquei muito triste na hora, porque eu tive que negar um cliente muito bom, que pagava bem, mas isso deixou um fruto, né? Isso me rendeu um estímulo perfeito para que eu começasse a estudar animação de personagem. Eu pensei, porra, eu perdi um cliente muito bom e não vou perder outro desse porte, porque eu já sabia, né, que a animação de personagem era bem valorizada, mas sempre tinha procrastinado com essa ideia de que, não tô no nível do After Effects. Enfim, e aí isso me fez dar o primeiro passo na animação de personagens. Bom, e isso nos leva ao primeiro erro, que foi estudar sozinho. Então eu comecei a estudar sozinho, me dedicava horas e horas e horas, passava uma tarde para fazer uma besteira e ficava muito ruim no final, né? Então era tempo perdido e eu sentia que eu estava patinando ali. Eu não saía do canto, enfim, depois de um mês fazendo isso, eu não saía do canto. Eu não usava nenhuma técnica, fazia tudo por dedução,
Então, o resultado disso foi que eu não evolui nada nesse período. E o resultado imediato disso foi que, de cara, isso reafirmou aquela ideia que eu tinha que animação de personagem não era pra mim, e eu fiquei bem desanimado, né? Então, lógico, hoje é muito claro pra mim que eu tava fazendo uma besteira ali, tava cometendo um erro, mas na época parecia a melhor opção. Então, eu não desisti nesse momento, mas eu decidi tentar uma outra forma de estudar animação de personagens. Foi aí que eu cometi o meu segundo erro, que foi estudar por tutoriais de YouTube. Não que eu seja contra tutoriais de YouTube, mas existe um momento ideal para que você comece a estudar por esse tipo de tutorial. Porque o tutorial do YouTube, ele não mostra para você o raciocínio geralmente. Ele mostra só como você faz o passo a passo. Então isso termina que vira um jogo de repetição ali. E você não aprende como você cria aquilo. Você aprende como você repete aquilo. Então você aprende exatamente aquilo e você vai repetindo, enfim, se você fizer 100 tutoriais você vai aprender a fazer 100 coisas. Lógico que você vai deduzir muita coisa ali no meio do caminho, mas seria muito melhor se você estudasse o raciocínio, a lógica por detrás. Então, depois de estudar muito tempo por tutoriais do YouTube, eu comecei a notar que quando eu ia criar algo meu, eu não conseguia. Eu conseguia fazer exatamente aquilo ali que o cara sugeria. Então, eu comecei a observar que tinha algo errado nessa estratégia que eu tinha adotado. Então, eu decidi mudar a estratégia novamente. Porque eu notei que se eu continuasse ali, eu ia terminar desanimando e podia chegar até a desistir. Então, eu pensei, pô, eu preciso do raciocínio, eu quero a teoria, eu quero o outro lado da prática, né? Então, eu fui atrás de um curso em uma escola até bem conhecida aqui no Brasil, era online o curso, né? Bom, eu escolhi esse curso baseado na ementa das aulas, né? Então o curso era muito completo. Eu pensei, pô, eu vou aprender tudo que eu tenho que aprender aqui. E assim que começou o curso, eu já desanimei porque eu notei que ele não começava do absoluto zero. Ele partia do princípio de que você já sabia muita coisa dentro do After Effects. Bom, e como eu ficava muito perdido, eu até insisti bastante, assim, por repetição, mas estava dando o mesmo resultado de fazer um tutorial por YouTube. Estava repetindo o que ele estava falando, mas não estava entendendo porque eu não tinha aquela base. Então, eu decidi abandonar o curso depois de um tempo e joguei dinheiro pelo ralo, joguei dinheiro no lixo. Isso me fez me sentir muito mal na época e isso me levou a entender um terceiro erro que eu cometi, que foi o de escolher o que eu vou estudar. Então, assim, a animação de personagem engana, porque às vezes ela parece ser muito simples. Eu tinha visto lá, né, a meta do curso, o objetivo dele, das animações de cada módulo, e por entender pouco, eu achei que eu conseguiria levar numa boa. E por detrás daquelas animações visivelmente simples, existiam técnicas e mais técnicas por detrás. Então esse foi o meu terceiro erro, não saber escolher o que estudar. Bom, e depois desse terceiro erro, eu realmente desisti, eu desanimei e abri mão. Falei, porra, não vou focar mais em animação não, vou focar no que eu já sei, que estou ganhando dinheiro com isso. E tive que negar muito cliente pedindo animação de personagem. E isso era o que mais me incomodava, era como se fosse uma lembrança de que eu ainda tinha isso pendente aí na minha meta para me tornar um motion designer, né? Eu procrastinava, mas sempre vinha alguém me pedir animação de personagem. Era incrível como isso acontecia. Então eu tinha que negar clientes com um orçamento muito melhor do que eu estava fazendo naquela época ali. Então isso era muito doloroso para mim. Bom, mas a vontade de aprender essa animação nunca morreu. Então uma vez eu estava na internet, enfim, não sei exatamente o que é que eu estava fazendo, mas eu topei com um curso de animação de personagens. E o que me chamou a atenção nesse curso foi o tamanho dele. O curso era extremamente curto, então comparado com os outros cursos que eu já conhecia, que já tinha pesquisado, era muito pequeno. Os outros cursos eram enormes, centenas de horas e aulas para você fazer. E esse era bem curtinho e prometia me ensinar, no final do curso, uma animação que era bem interessante, assim. Me parecia algo bem elaborado, bem acabado ali. E aí eu me interessei, porra, se um curso curtinho desse, eu vou aprender a fazer essa animação, muito bom. E aí eu comecei a me interessar. E o fato dele ser curto me trazia duas vantagens que eram praticamente inegáveis para mim naquele momento. A primeira delas é que o curso era curto, então eu não tinha aquele sentimento de procrastinação. Que tipo, são milhares de aulas, enfim, dava aquela preguiça. Então o curso era curtinho, não tinha nem como pensar isso. Pô, eu vou assistir uma aula de 5 minutos aqui, depois eu assisti uma de 10, enfim, não batia essa preguiça. E o segundo ponto é, se o curso era curto, obviamente ele não era caro, ele era barato. Então esse foi outro ponto que me chamou a atenção e me fez decidir comprar o curso. Bom, eu terminei o curso
e o resultado foi muito bom. Foi exatamente o que ele tinha prometido. É claro que eu não tinha aprendido tudo de animação de personagem, mas já tinha aprendido ali a base, enfim, tinha entendido muita coisa. Ele entregava muito o raciocínio e a prática associados. Eu até tentei encontrar outros cursos nessa linha do próprio autor, mas enfim, parecia que aquele era o filho único dele ali. Ele tinha gravado aquele curso e ponto. Eu não consegui nem achar outros cursos de outras pessoas que ensinassem daquela maneira. E eu tinha achado bem interessante. Então eu decidi seguir por conta própria mesmo, mas sempre levando em consideração aquela forma de estudar, né? Enfim, o que mais eu levei no fim das contas não foi nem aprender a animar personagens depois desse curso, foi que o tamanho do passo que eu estava dando, né? O tamanho do desafio que eu estava me dando para fazer animação de personagem estava errado. Então eu comecei a dar passos menores e ter mais cuidado quando eu ia escolher ali o que é que eu ia estudar. Já que eu estava por conta própria, eu cometi muito erro, mas também eu acertei bastante. E isso que é legal quando você aprende o raciocínio da coisa. Isso é muito evidente. Quando você faz tutoriais só de repetição, você não tem essa autonomia, essa independência de estudar só. Quando você aprende a teoria, aprende o raciocínio por detrás, você vê um tutorial de YouTube que não entrega nenhum raciocínio, mas você está entendendo, pô, ele está fazendo isso por causa daquilo, enfim, você vai linkando ali e você entende. Esse é o momento de você ir para o tutorial do YouTube, quando você já sabe qual é a lógica que está por detrás. Então, como o resultado foi muito bom, como foi que eu pensei em estudar? Pô, eu vou focar nas teorias da base, vou começar pelo simples. Então, foi isso que eu fiz. E foi aí que caiu a minha ficha de que eu não precisava nunca ter esperado até chegar num nível intermediário ou avançado para começar a estudar animação de personagem. Porque o que você tem que estudar é a base da base, e isso vai lhe dar autonomia, como eu já falei. E aí eu consegui, depois de tanto erro e acerto, aprender finalmente a animação de personagem. E o engraçado é que eu observei que isso não era uma crença só minha. Eu notei que meus alunos também têm essa crença. Então, tem gente que começa a estudar o After Effects para aprender personagens, mas não começa por personagens, tem que passar por todo uma estrada, um caminho para chegar depois de 1 ano, 2 anos a aprender animação de personagem. Então, por notar que isso era uma barreira real assim nos meus alunos, então por conta disso eu decidi criar um curso de animação de personagens, para provar que é possível sim desde o primeiro dia. Mesmo que nunca tenha aberto o After Effects, você abriu o After Effects a primeira vez na sua vida, você já pode começar fazendo animação de personagem. Então eu passei horas e horas planejando e criando, pensando no conteúdo que eu iria colocar nesse curso de animação de personagem. Porque eu queria que você evitasse esses 3 maiores erros que eu cometi e, logicamente, erros menores que não vale a pena ser falado aqui, senão esse vídeo ia ficar muito longo. Mas, logicamente, que não só foram esses 3 erros que eu cometi nesse caminho para aprender animação de personagens. E a meta do meu curso era solucionar todos esses problemas, fazer com que você driblasse esses problemas e não caísse em beco sem saída. Bom, o resultado foi esse curso aqui. Ele é composto por 4 módulos e em cada módulo você vai aprender uma técnica da base da animação de personagens. Então em cada módulo desse você vai aprender a animar um tipo de personagem diferente com uma técnica diferente. E o mais legal de tudo é que você combinando essas 4 técnicas, você se torna capaz de animar uma infinidade de estilos de personagens. Bom, e não se preocupe que a gente vai começar do absoluto zero. Lembra lá que eu falei que você não precisava saber desenhar? É por conta disso, porque é do absoluto zero. A gente vai começar ilustrando juntos os personagens dentro do Illustrator. Depois eu vou te mostrar como preparar ele no Illustrator para ser importado no After Effects. Quando a gente for para o After Effects, eu vou te mostrar como organizar o seu projeto da melhor forma. Então eu vou abrir meu fluxo de trabalho aqui e em seguida eu vou te mostrar como você anima o seu personagem. Então a gente vai criar esqueleto, eu vou te mostrar tudo isso, todas essas técnicas você vai ver aqui, do zero, de uma folha em branco no Illustrator até um personagem animado. Bom, no módulo 1 a gente já vai aprender a animação por shapes, né? Então é uma técnica que é bem simples, mas que já vai te ensinar algo que você já vai conseguir de repente até pegar cliente e vender para ele. Então é uma técnica simples, mas que tem um grande valor de mercado. Bom, no segundo módulo a gente vai focar em uma animação que é só feita por rotação. Aprendendo isso, você vai ampliar ainda mais o seu repertório e vai conseguir pegar mais tipos de clientes. Bom, no módulo 3 a gente já vai animar o Walk Cycle, traduzindo ciclo de caminhada,
essa técnica tem fama de ser muito difícil, mas eu fiz questão de colocar ela aqui porque, lógico, existem walk cycles que são bem complexos, mas existe walk cycles que são mais simples e você já pode aprender. E você vai ver que muito cliente pede isso, pede personagem entrando, andando, então é muito importante que você já saiba fazer isso para que você não negue cliente. Então, no final desse módulo, você vai ver que você vai estar animando o personagem caminhando sem problema algum. E no módulo 4, para encerrar o curso, eu vou te mostrar uma ferramenta que os grandes profissionais da área usam, o Duik. Então eu vou mostrar para você como você instala ele dentro do After Effects e como você utiliza ele para criar esqueletos responsivos ali no seu personagem, e você vai ver como isso vai evoluir o seu trabalho. Vai elevar o nível do seu trabalho e vai facilitar muito a sua vida. Dificilmente depois desses 4 módulos você ainda vai negar um cliente por não saber animar personagem. Eu vou realmente abrir aqui meu fluxo de trabalho e eu vou te mostrar qual é a melhor forma de criar e animar um personagem. Bom, e eu fiz questão de abrir aqui para você o raciocínio das coisas, né? Então eu não explico e você repete. Eu vou explicando e falando por que eu estou fazendo aquilo ali. Então isso vai aumentar a sua autonomia. Isso é visível, você vai ver. Quando você começar a fazer o curso, você vai notar que você está começando a entender e você está ganhando autonomia para criar e executar o que vem na sua mente. Outro ponto muito importante aqui nesse curso é que eu fiz questão de escolher tópicos e técnicas que já têm valor de mercado. Isso significa que você vai estar aprendendo algo que já tem alguém no mercado pedindo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi cursos que ensinam mirabolâncias, assim, de tipo fazer coisas absurdas ali que eu nunca vi na minha vida em 10 anos. Pode existir, lógico, mas eu nunca vi na minha experiência alguém pedindo. Então, você sabe que você está investindo seu tempo e seu dinheiro em algo que vai te dar um retorno. Algo que alguém vai pedir para você logo em seguida. Como eu falei, logo em seguida, depois do primeiro módulo, você já vai poder pegar clientes. E isso é muito bom, você já conseguir fazer dinheiro com isso aí. Bom, então em resumo, fazendo esse curso aqui, você vai estar evitando aqueles 3 erros maiores ali que eu cometi no meu início. Como você vai evitar? Bom, o primeiro erro foi estudar sozinho. Então, logicamente, se você está fazendo esse curso, se você se inscreve nele, você já está evitando esse erro, porque você vai estar tendo acesso às técnicas, né? Você não vai tentar descobrir as técnicas ou criar, reinventar a roda como eu tentei. Você já vai direto ao ponto, eu vou te entregar a técnica e você vai aprender. Entende? Então você já evitou esse primeiro erro. O segundo erro foi estudar por YouTube. Outro problema porque o YouTube não entrega o raciocínio. Geralmente, quem cria tutorial para YouTube apenas faz um passo a passo, então você não aprende. Aqui, como eu já falei, eu vou estar sempre falando por que eu estou fazendo cada coisa. Então eu estou fazendo isso porque a gente vai usar ele lá na frente. Eu estou fazendo isso porque vai ficar mais fácil para você animar. Então eu vou mostrando a razão de cada passo, melhor dizendo. Então você vai estar evitando esse meu segundo erro. E o terceiro erro, que é saber o que você vai estudar, você vai estar evitando nesse erro. Porque para fazer esse curso, eu usei tudo que eu aprendi em 10 anos como motion design, somados à minha jornada para aprender animação de personagem. Então eu sei por onde você deve começar a estudar. Então, nesse curso aqui, eu tomei muito cuidado para que você começasse com o pé direito e não desse um passo ali maior que sua perna, para que você depois termine que desanime e desista da animação de personagem, que é o seu sonho. Então, esse curso é perfeito para você aprender animação de personagem, que é uma das animações mais pedidas, bem pagas e divertidas de se fazer no mundo do motion design. Bom, como eu falei antes, tudo que você aprender aqui nesse curso tem valor de mercado. Então eu fiz questão de projetar o curso assim, para que você sentisse mais estimulado a fazer ele. Sentisse mais estimulado quando você estiver assistindo uma aula ali, você saber que aquilo que você está aprendendo tem alguém pagando por isso no mercado. E é isso que eu mais quero para você nesse momento. Eu quero que você saia desse curso e já saia conquistando clientes. Já saia pegando freela desde o primeiro módulo, eu quero que você faça isso. Então, esse é meu objetivo central ao te entregar toda essa informação que eu vou te entregar nesse curso. Mas eu sei que você deve estar se perguntando a mesma pergunta que eu estava quando eu comecei a estudar After Effects e animação de personagem. Como eu vou fazer para pegar um cliente? Como eu vou fechar um negócio com isso aqui que eu estou aprendendo? Então, como eu já passei por isso, eu decidi criar aqui um módulo bônus aonde eu vou te ensinar a minha estratégia, a estratégia que eu uso no meu dia a dia de trabalho para conseguir clientes do mundo todo, receber em dólar
e trabalhar de onde quiser, da sua casa, da Tailândia, Amsterdã, enfim. Eu vou te revelar o meu segredo, a minha estratégia para ter liberdade e trabalhar com o que gosta. Bom, mas não adianta nada você saber como pegar um cliente e não ter o seu portfólio, ou o seu demo reel, né, como chama no motion design. E eu ficava muito inseguro na minha época, então eu ficava pensando, pô, eu coloco assim, monto, coloco que vídeo primeiro. Ficava muito na dúvida e era muito difícil de encontrar pessoas falando sobre isso. Então, por conta disso, eu decidi criar outro bônus, onde eu vou explicar para você as melhores práticas, dicas de como você montar o seu portfólio. Enfim, eu vou te dar as informações que eu acho relevante na hora de você montar um portfólio. Então esse é o segundo bônus que você vai receber ao fazer esse curso, porque eu quero que você saia desse curso ganhando dinheiro com motion design. Existe mercado, existe trabalho e falta profissional. Então eu recebo e-mail aqui, eu falo com propriedade, eu falo porque muita gente vem me perguntar se eu estou com um horário, porque não está achando ninguém, e na sua cidade deve ser assim também. Então é isso aí, pessoal. Esse segundo bônus vai arrematar aí essa parte de como conseguir fazer dinheiro com o motion design, beleza? Então depois desse curso você vai ter o essencial para que você entre no mercado de animação de personagens no motion design. Você vai ter as técnicas essenciais e como conquistar o cliente. E sem dúvida, depois desses 4 módulos, você vai se tornar mais independente para assistir um tutorial e aprender com aquilo. Então você vai ver que a sua evolução vai ser uma progressão geométrica ali. Você vai começar devagar, logicamente, como todo mundo, mas depois você vai subir com muita velocidade. Você vai aprender técnicas mais avançadas a cada dia que você se dedicar a isso. Bom, ao fazer esse curso, ao formatar ele, eu me inspirei muito, não posso negar, naquele curso que eu fiz que realmente me fez dar o primeiro passo real na animação de personagem. Então eu decidi fazer esse curso o mais enxuto possível. Eu decidi colocar o essencial para que você desse a largada na sua vida como motion design animando personagem da melhor forma possível. E o fato desse curso ser mais enxuto traz 2 grandes vantagens. A primeira delas é que não é um curso enorme, sem fim. Então você fica mais animado e a procrastinação, a preguiça não bate tanto quando o curso é menor. E o segundo ponto é que se eu fizesse um curso muito longo, eu gastaria mais para produzir ele, né? Teria um custo mais alto e o que resultaria num preço mais alto desse curso. E esse é realmente meu objetivo aqui, tornar esse curso acessível. Eu não quero que o preço seja um obstáculo na hora de você decidir fazer esse curso. Então, existem cursos muito bons também, de R$3.000, R$2.000, mas esse não é realmente o meu objetivo. Meu objetivo é o oposto. Eu quero fazer um curso enxuto, focado ali no que interessa, no essencial e por um preço logicamente acessível. E eu acredito muito nessa abordagem porque foi o que funcionou comigo e vai funcionar com você. Você vai ver o quanto vai valer a pena aprender esse tipo de animação, porque a maior dor no coração é você negar um cliente com um orçamento bom. Eu acho que eu insisti muito nesse tipo de animação pelo fato de eu sempre ter tido esse sonho, né? Então seria uma realização pessoal, e em contrapartida eu sabia que era algo muito bem valorizado no mercado. Então eu acho que isso me fez mover adiante sempre que eu esbarrava em algum obstáculo. E todo erro e acerto que eu cometi nesse caminho aí, nessa jornada, tem o seu valor sem dúvida. Mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria evitado muito tempo gasto e muito dinheiro perdido. Bom, com certeza eu já gastei mais de R$70.000 para me tornar o motion designer que eu sou hoje. Bom, e eu sei que nem todo mundo poderia gastar um valor desse para se tornar um motion designer. Eu quero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi e que tome decisões erradas, gaste seu tempo e termine que desanime e desista aí do seu sonho de aprender animação de personagem. Por isso eu decidi cobrar aqui 12 vezes de R$24,90. Eu não quero que o preço seja um obstáculo no seu caminho para aprender animação de personagens. Então clica no botão aqui abaixo que você vai para uma tela onde você vai colocar os seus dados, vai fazer o pagamento e logo em seguida você já vai poder começar a estudar animação de personagem. Eu tenho certeza que você vai gostar do material que eu produzi aqui nesse curso. Eu confio tanto no resultado desse curso aqui que eu tô te dando 30 dias para que você teste. 30 dias de garantia. Então clica aqui abaixo, testa o curso, vê se minha didática é boa, vê se o conteúdo lhe agrada. E se você depois de 30 dias achar que o curso não é para você, você basta pedir o dinheiro de volta. Vai lá, clica no botão de reembolso, não precisa nem dar explicações. É uma garantia incondicional.
não precisa dar razão, basta pedir seu dinheiro de volta. Então, em outras palavras, o risco é zero. Então, se você entrar no curso e ver que não é para você, pega o seu dinheiro de volta, mas eu acredito plenamente que você vai se tornar um motion designer e aprender animação de personagens, porque o curso foi muito bem feito. Eu tive muito cuidado na hora de criar e produzir, estruturar as aulas, que tipo de personagem. Como eu falei, a animação de personagens às vezes engana, então eu tive que tomar muito cuidado no que eu ia ensinar a vocês logo de cara, porque a proposta desse curso é ser do absoluto zero. Bom, então é isso. Você está diante de uma oportunidade que eu tive a sorte de ter lá atrás, quando eu encontrei aquele curso que me fez finalmente aprender e dar a partida correta ali, a largada perfeita na animação de personagem. Esse curso aqui vai fazer com que você economize muito, tanto dinheiro quanto tempo, não caindo em beco sem saída ou tentando reinventar a roda, descobrindo as técnicas, deduzindo as técnicas, né? Porque eu vou te entregar realmente tudo que é essencial para você começar na animação de personagem. Do desenho a você conseguir um cliente. Esse é o meu objetivo aqui. Eu quero que você saia do zero e saia do curso, entre do zero, né? No zero ali, começando a desenhar os personagens e saia ganhando dinheiro com isso. Bom, então a escolha agora está nas suas mãos. Seguir por conta própria ou aprender com quem já conhece o caminho, quem já fez essa jornada. Então é isso, pessoal. Eu espero você lá dentro do curso.